Fala, meus consagrados, mais um vídeo top que eu separei aqui, galera. Galera, já agradecendo os 10 mil seguidores que a gente tem aqui no YouTube, a gente alcançou essa marca. Agradeço a cada um de vocês, mas galera, a caminhada ainda é longa. Então assim, galera, quem puder, curta o vídeo. Gostou do vídeo? Curtiu o vídeo? Deixa o like no vídeo e se inscreva aqui, galera. Sintoniza Fla. Fique com o vídeo, ó. Mais um vídeo top. Simbora. Campo, ele não interpretou, não era lance para VAR. Eu não chamo de lance de arbitragem, também acho que não é falta, acho que no calor do jogo esse tipo de lance é normal, o zagueiro deveria ter sustentado a jogada, não sustentou, a jogada seguiu, o árbitro interpretou da mesma maneira, por que raios o VAR tem que entrar para fazer uma leitura que já foi feita pelo árbitro dentro de campo, num lance que é absolutamente interpretativo e duvidoso? Honestamente, acho que é muito mais um erro de procedimento, né, do que um erro de arbitragem. Eu acho que é um erro de arbitragem. É? Eu acho, porque em última instância, a palavra é do árbitro. Ele pode ir ao VAR e manter a posição dele, que ele teve no campo. O VAR pode alucinar ele, falar 10 mil vezes no ouvido dele que foi falta, mas a última palavra vai ser sempre do árbitro. E como é um lance assim, ele escolheu anular o gol. Ele escolheu anular o gol, porque ele viu no campo a interpretação de que foi um lance normal, um lance de choque, que acontece 10 vezes no jogo, e que aconteceu nesse jogo 10, 20 vezes, e ele deixou o jogo andar. O que mais me espantou na anulação do gol, ele indo ao VAR e anular o gol, foi porque lances iguais a esse, ele deixou seguir o jogo. Esse é meu ponto. Ele pôs a régua do jogo da arbitragem dele aqui. Aí no lance capital, ele manteve aqui. Aí o VAR chamou e ele baixou. Então, ele escolheu anular o gol. Então, para mim, discordando do meu amigo Lino, para mim é erro de arbitragem, erro do árbitro que estava em campo. Porque ele ainda teve uma segunda chance de ir lá e manter a posição dele. E não manteve. Beleza, ele quis anular o gol. O Lino usou uma palavra que é o que me pega para falar sobre esse lance. O Lino usou um termo com o qual eu concordo, que é o lance é duvidoso. Eu entendo que a gente está complicando demais a utilização do VAR. VAR é simples. Ele existe para coibir erros claros, erros constrangedores. O impedimento, por exemplo, do segundo gol. Perfeito. Impedimento que ninguém consegue. O árbitro não deu no campo, o assistente não deu no campo, talvez sabendo que tem o VAR também, mas enfim, ele não deu no campo. O VAR foi lá e corrigiu. Ó, esse gol aqui não pode ser validado. O pênalti que deram a favor do Palmeiras contra o São Paulo, 11 entre 10 pessoas que enxergam aquela imagem, isso aqui não é pênalti. Não, assim, o VAR tem que intervir ali para corrigir um erro claro. Nesse caso, eu vejo a imagem por vários ângulos, são muitos ângulos, a gente nem exibiu todos. E tem ângulo que parece falta, tem ângulo que parece que não é falta. A maior parte dos ângulos me sugerem que é lance normal também. Aí tem um ângulo que parece que é falta. Então eu vou ficar com a palavra do Lino. É um lance extremamente duvidoso, a imagem não é conclusiva e aí o VAR não tem que entrar. Se é um lance duvidoso, se você fica com dúvida vendo a imagem, aí o VAR não tem que entrar. Não é um lance conclusivo. O Eric tem razão numa coisa. Os árbitros precisam ter mais convicção do que eles veem, né? Ele viu, ele interpretou dentro de campo, o cara foi lá, olhou a imagem. É um árbitro da FIFA. E aí, sabe, se tem essa dúvida, se tem a interpretação, ele tem que ficar com a interpretação dele, não do cara que chamou ele para olhar a televisão. E essa anulação poderia ter custado o título, porque na volta o Flamengo que comemorou... Você imagina se acontece isso? Você imagina? O que ia acontecer no Maracanã, né? Perfeito, porque na volta o Flamengo se desliga um pouco do jogo, né? Ele comemorou o gol do título, na volta o Fluminense quase faz um gol. Seria uma discussão para mais de metro hoje, se a bola do Keno entra. Para anos, né? Para anos. Para anos. Você sabe que eu não quero nem avançar nessa discussão, porque eu acho que o VAR deveria entrar nas questões objetivas, né? Aquele escanteio do Fluminense, uma última bola no final da partida, é uma injustiça absurda. Pô, mas se o VAR entrar em cada escanteio, cara, não mas tem jogo, é tão rápido dar esse tipo de decisão, cara, porque se demora tanto para bater um tiro de meta ou um escanteio, que se o VAR diz assim, escanteio claro, o árbitro simplesmente aponta para escanteio, mas aí vai claro. mudar muito o jogo. Rizek, escanteio. Mas é uma questão objetiva, entendeu? Uma questão fática. A bola bateu no cara, foi para escanteio fácil de ver. Eu acho injusto você não dar um último escanteio para um time numa decisão no final de um jogo. Não decidiu nada, mas poderia, Mas aí você perde o dinamismo, cara, do jogo. Se o VAR for ficar entrando em lance de escanteio... É esse o detalhe. Não perde, cara. O cara chuta, o goleiro desvia, o juiz não viu. Tá claro aqui. Isso aí... tem que ser a famosa decisão minuto. O cara tem 30 segundos para decidir. Eu acho que é uma ilusão achar que a gente vai tornar um jogo imperfeito perfeito. Não vai. O VAR tá ali para coibir erros claros, grosseiros, como queiram, constrangedores. A bola entrou 1 metro, o juiz não viu. O Vitor Roque se projeta em cima do Arboleda e não o contrário. Pênalti mal marcado. Nesse lance, cara,
Eu acho que assim, os árbitros, de uma maneira geral, eles ficam com muito medo da repercussão do dia seguinte, né? E do que aconteceu já antes do jogo. A gente lembra que durante a semana, o Fluminense, após a primeira partida, divulgou uma nota oficial reclamando da arbitragem, fazendo críticas à arbitragem, papapá. Eu acho que isso, de alguma forma, impacta sempre no jogo seguinte. No caso, impactou no jogo de ontem. Porque, como eu disse, o jogo estava transcorrendo... O Bruno Arleu escolheu apitar de um jeito a partida de ontem. Que era o quê? Tentar deixar o jogo correr o máximo possível, não marcar qualquer contato físico como falta, tentar dar mais dinamismo na partida. E aí, ele faz isso no lance. E aí, quem está na cabine do VAR tem que entender também que tipo de arbitragem está acontecendo no campo. Pô, o árbitro está deixando o jogo rolar. Não é qualquer contato físico que o árbitro está marcando pênalti, ou falta, ou parando a jogada. Então, deixa o jogo andar. Agora, como eu disse, o Bruno Arleu é um árbitro que carrega o escudo da FIFA. Ele tem que ter o discernimento e ter a palavra final num lance desse. Não, eu vi no campo, não foi, estou revendo aqui na imagem, aqui, vou manter ou não vou manter, enfim. Tem que ser dele a palavra final e não ser orientado, sugestionado pelo VAR. Bom, capítulo arbitragem à parte. Eu acho que a prova de que o estadual está pequeno para o Flamengo é que, como até debatemos na semana passada, só um jogo lotou o Maracanã. Aliás, em todo o estadual, que foi o jogo de ontem. E nenhum outro jogo a gente viu o Maracanã cheio na competição. Nem na semi com o Vasco, nem na primeira final com o Fluminense, com público muito baixo, inclusive menos de 40 mil no jogo da ida. Então, assim, é um estadual que era uma pegadinha, uma armadilha para o Flamengo mesmo. É um torneio pequeno para as pretensões do clube, isoladamente. E é legal pela rivalidade, ainda que seja contra um rival que nesse momento está em outra prateleira. Mas que conclusões o Flamengo pode tirar de um torneio que é cada vez mais um torneio de pré-temporada, visando ao pega pra capar, que vai começar daqui a 2 semanas, Campeonato Brasileiro, Super Mundial, Libertadores, Copa do Brasil. Quais são as conclusões que o Flamengo do Felipe Luiz pode tirar desse estadual, visando agora os compromissos mais pesados que vão se iniciar em 2 semanas? Posso começar discordando de você? Acho claro. Que nunca vai perder o encanto da rivalidade. Acho que a diferença esse ano ela só foi maior porque o Botafogo não conseguiu se organizar para disputar o estadual. Não que ele não queira ter disputado, não que ele não quisesse ter disputado. O Botafogo até quis, tentou contratar treinador, reforçou elenco, não deu tempo de o Botafogo se ajustar para disputar. A diferença do elenco do Botafogo para o Flamengo não é grande. O Botafogo tem o título da América e tem o título brasileiro. Mas já é o terceiro estadual que o Botafogo não chega na semifinal. Circunstancialmente, mas acho que não dá para sentenciar que o Flamengo descolou no estadual, o estadual virou um passeio para o Flamengo. Acho que não. Acho que o Botafogo poderia ter competido, acho que o Fluminense por uma bola não chegou, existe diferença, mas ele competiu também. Eu acho que dá jogo, entendeu? Não é essa barbada toda e só não deu mais jogo porque o Botafogo não conseguiu se preparar a tempo. Porque o Botafogo teria elenco para encarar o Flamengo. Se o Botafogo ano que vem quiser disputar o estadual, eu acho que tem jogo. Agora, nesse momento, sim, o Vasco nessa temporada não é páreo, sim. Os Esse estadual não teve. São páreos. E o Fluminense, cara, que por um tempo conseguiu encarar o Flamengo na ideia de jogo, porque ele nunca vai conseguir, no futuro próximo, pelo menos, equiparar o Flamengo. Agora tenha gasto bastante, né? Tem, mas também não assim, pode... há uma distância muito grande. Porque às vezes a gente trata também... Tudo bem, o investimento do Flamengo é muito alto, mas o Fluminense gastou muito e vem gastando muito. Sim. Vem gastando muito. E acho que o Fluminense tem para fazer mais. Acho que o elenco do Fluminense tem possibilidade de você apresentar um futebol melhor do que foi apresentado. Teve tempo de trabalho, teve pré-temporada, e o Fluminense apresentou pouco, eu achei. Bem pouco, pro que tem nas mãos. O Fluminense pode jogar mais. É uma obrigação do Fluminense jogar mais com o que tem. E jogou pouco. Há uma frustração do tricolor nesse momento, porque num passado recente, cara, há 2 anos, ele viu o Fluminense com o mesmo nível de investimento, talvez até menos. Exato, menos, eu talvez diria até menos, né? Encantar a América do Sul graças a uma ideia de jogo, bem treinada, bem executada, e era lindo ver o Fluminense jogar. Então ele se habituou àquilo, ele tocou o céu. E aí ele fala, pô, ele não quer descer dali. Ele vê o time de hoje jogando... Cara, pra mim o Fluminense ontem tinha uma ideia de jogo, era sobreviver até os 30 do segundo tempo e tentar algo ali no fim da partida. Era a maneira como o Fluminense... Cara, o Fluminense em 2 jogos contra o Flamengo não conseguiu fazer uma saída de jogo. Sim.
Não conseguiu. O Flamengo abafou todas as vezes que o Fluminense tentou sair jogando, o Flamengo conseguiu abafar. E a chance do Keno foi criada num balão do Thiago Silva para frente, já na parte final do jogo, no desespero. Então, eu vendo o elenco do Fluminense, vendo quem o Fluminense tem, os jogadores da base que o Fluminense pode utilizar, acho que o Fluminense tem obrigação de jogar um futebol melhor. Ah, vai ser do nível do Flamengo, vai ser do nível do Inter, não sei. Mas comparando o Fluminense com o Fluminense, tá? O Fluminense pode jogar mais do que apresentou nesse estadual. O Fluminense chegou a ficar em 10º lugar no estadual no momento do campeonato. Sim. E os titulares já tinham estreado. Quase não chegou. Então, chegou à final com mérito, goleou Volta Redonda na semifinal e aí garantiu a vaga na final. Mas é um começo de temporada, na minha opinião, de um futebol bem abaixo do que o Fluminense pode jogar. A ideia de jogo. Ontem... Assim, é difícil, né, a gente, depois do resultado, questionar algumas mexidas que fazem os técnicos, né? Mas, por exemplo, eu, no intervalo, eu não tiraria o Otávio, por mais que ele tivesse cartão. O Otávio tem uma experiência suficiente, já tem uma rodagem no futebol, que ele pode jogar uma final contra o Flamengo amarelado, né? Assim, porque aí trava o Mano numa mexida. Por exemplo, nessa questão de ele tentar ir pro tudo ou nada. A partir dos 25 do segundo, precisando fazer gol, você tem que erradicar, tirar a sua ideia de, eu tô jogando para não deixar o Flamengo fazer um gol. Mas eu preciso fazer um, pelo menos. Cara, eu não tiraria, trocaria o Keno pelo Everaldo. Eu tiraria, aí sim, tiraria o Otávio com o amarelo e colocaria uma dupla de ataque lá na frente com o Cano e Everaldo, porque o Fluminense não estava conseguindo nem criar para o Cano finalizar. E quando você não consegue criar, não tem uma ideia de jogo estabelecida, não consegue abastecer o seu atacante para ele finalizar, o que você faz? Joga a bola na área. E o Cano não é esse jogador para ter essa bola na área. Ele pode brigar pela segunda bola na área. Mas o Everaldo é. Eu acho que o Mano falhou nessa questão de não colocar essa dupla de ataque para tentar empurrar o Flamengo lá para trás, tentar jogar o Flamengo lá para trás, botar o Flamengo dentro da sua área e tentar fazer alguma coisa diferente. O Mano não fez. Eu acho que vai muito da questão que você falou de ideia de jogo, muita diferença do Diniz pro Mano, né? Sim. Você falou do Germancano. A transmissão do Sport TV ontem, ela flagrou um momento, ela trouxe uma informação muito relevante para mim, que eu acho que ela está reverberando pouco, inclusive. O Mano tira, ali na reta final do jogo, o Cano, coloca o Everaldo. E aí, na hora, a transmissão do Sport TV percebeu que o Cano saiu mais cedo do que o Everaldo entrou. E ficou uma dúvida por que aquilo tinha acontecido. O Cano, segundo o que foi informado na transmissão, ao perceber que ia sair, ficou muito bravo e deixou o campo. Deixou o campo, não quis cumprimentar o Mano, com cara de poucos amigos. E aí depois o Everaldo entrou. E eu fiquei pensando sobre isso. Se põe na posição do Cano. Ele se habituou a jogar com o estilo de jogo que era de pé em pé, até a bola chegar nele para concluir. Ontem, o Cano era um espectador em campo, porque no modelo de jogo do Fluminense, a bola não chega nele. Não tem criação. Então até fazia sentido, pela maneira como o time jogava, colocar lá um jogador mais forte fisicamente para tentar ganhar uma bola aérea, num chutão para frente. Só que junto com o Everaldo entrou o Keno, ou seja, quando tem uma mínima possibilidade de ter um pouco mais de jogo, da bola chegar no pé do Cano para ele finalizar, ele sai, entra o Everaldo. Então eu entendi a frustração do Cano, não estou defendendo ele sair de campo antes do Everaldo entrar, não. Mas eu entendo a frustração dele, porque ele se habituou a jogar de um jeito que beneficiava muito o estilo dele. Muito. E agora vai ser difícil o Germancano se criar, especialmente quando o adversário é o Flamengo. Porque o Fluminense teve a ideia de jogo de sobreviver até os minutos finais e tentar algo ali, do jeito que desce no fim da partida. Em defesa do Mano, acho que o elenco do Fluminense tem uma carência. Principalmente, essa carência ainda ficou mais clara quando o Ganso teve o problema de saúde dele e ele não pôde disputar o Campeonato Carioca, que é a ausência de um armador. E aí o Mano teve que se desdobrar para tentar suprir a ausência desse armador. Sem o Ganso, ele tentou o Lima, ele está tentando com o Arias, mudando o Arias um pouquinho de função. E, cara, assim, e as características do Arias, o Arias é um ótimo jogador, dos melhores que a gente tem no futebol brasileiro, mas o Arias não é um armador de jogo. Ele não é um camisa 10, ele é um cara com potência, com força, com velocidade, para jogar ao lado de um camisa 10, né? Exato. Tantos e tantos gols do Fluminense, a gente viu do Ganso colocando passes sob medida para o Arias atacar lá a linha de fundo, cruzar ou concluir. Então, o Fluminense agora investiu no Lescano, paraguaio. Tomara que ele se adapte bem ao futebol brasileiro e ao Fluminense, porque eu acho que é uma carência no elenco do Fluminense e que pode ajudar a melhorar essa qualidade de jogo do Fluminense. De fato, o Ganso fez falta. Sim.
Fez falta principalmente porque o Fluminense não tem um substituto pelo Ganso e porque o Fluminense não tem um jogador com essas características de armar o jogo. Muito do Cano não receber bolas também é isso. O Fluminense ficou ali com um vazio de ideias no meio. Era o Arias se desdobrando para tentar carregar a bola o tempo inteiro como um camisa 10, que ele não é. Mas que, aos olhos do Mano, era a melhor solução para substituir o Ganso. E em defesa, não defesa, mas assim, constatação. O Mano, eu acho que ele faz o que 9 em cada 10 treinadores brasileiros fariam com o elenco do Fluminense quando encara o Flamengo. Se defender, é que o Diniz é a exceção a cada 10 treinadores. Aí o torcedor se habitua a ver essa exceção brilhar por um período razoável de tempo, conquistando muita coisa, e fala, cara, eu quero isso de volta. Quando é que eu vou ter isso de volta? Mas é algo que acontece raramente na história do futebol. Você, com ideia de jogo apenas, conseguir ser superior a um time que no elenco era muito melhor que você. Eu nem sei se realidade trazer o Diniz de novo seria a ideia para o Fluminense. Acho Até que porque não, o Diniz inclusive. Continuou e não conseguiu fazer a mesma coisa. Exatamente, acho que não, inclusive. Acho que é tentar se reinventar dentro do próprio Fluminense mesmo. Porque há bons jogadores. O Canóbio é um bom atacante. Você tem o Arias, você tem o Hércules, que ainda não engrenou no Fluminense. O Martinelli, o Fuentes, que infelizmente se machucou e é um desfalque. Bom jogador. Você tem Thiago Silva, você tem os meninos da base. O Fluminense pode fazer mais. Pode ter um modelo de jogo mais agradável para o seu torcedor, ter mais volume ofensivo, que eu acho que faltou nessas finais. Vou agora ao vivo, à sede do Flamengo, saber do futuro rubro-negro. Daqui para frente, a semana de data FIFA, qual é o planejamento do Flamengo até o Campeonato Brasileiro. A repórter Lívia Laranjeira está ao vivo conosco. Tudo bom, Lívia? Bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, Eric, Lino, Ramon, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Eu tô, na verdade, numa sala de reuniões aqui na Gávea, na sede do Flamengo, já ao lado da Taça Zico, como foi batizada a taça do Campeonato Carioca de 2025. Por enquanto ela tá aqui guardadinha, a gente conseguiu chegar pertinho para fazer esse bate-papo aqui com vocês direto ao lado dela, mas em breve estará no Museu do Flamengo aqui também na Gávea para apreciação dos torcedores rubro-negros. Uma temporada que começou diferente para o Flamengo, né? Com o Felipe Luiz avisando desde o começo do Campeonato Carioca que não exporia os seus jogadores, não levaria eles até o limite. Havia uma preocupação de fazer um controle de minutagem e ele deixou isso bem claro, né? O Felipe Luiz, que manteria o planejamento, ainda que isso custasse o título carioca. Não custou, então foi 100% para o Felipe Luiz. E também um ano em que o Flamengo começa essa temporada, né, nesse começo de Campeonato Carioca, mais aberto à imprensa, com treinos abertos à imprensa, com mais entrevistas coletivas e exclusivas. Então foi um começo de temporada diferente, mas que vem mais uma vez com o título carioca, o 5º nos últimos 7 anos, conquistado pelo Flamengo. Você pergunta dos próximos passos, como é que está o planejamento do Flamengo a partir de agora, pensando já na estreia do Campeonato Brasileiro. O time só vai ter folga, o elenco só vai ter folga hoje. É claro que houve muita comemoração, até dá para sentir ainda aqui dentro da taça, viu, Rizek? Um aroma de cerveja. Teve muita comemoração ontem, depois desse título carioca. Hoje os jogadores têm folga, mas amanhã eles já se reapresentam para seguir esse trabalho visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Isso, claro, sem os jogadores convocados pelas suas respectivas seleções. São 8 convocados do Flamengo, tá? Tem os 4 que foram convocados para a seleção brasileira, Alexandro, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Aí os 3 uruguaios, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, e o Gonzalo Plata, convocado também para a seleção equatoriana. Então, tirando esses 8, todo mundo se reapresenta amanhã. E a ideia do Felipe Luiz e da comissão técnica do Flamengo é aproveitar esse período aí de quase 2 semanas até o jogo contra o Inter no dia 29 de março, para tentar recuperar alguns jogadores. O Flamengo sofreu
com desfalques, com lesões nesse começo de temporada. Então, vai aproveitar esses dias e esses treinamentos para ter esses reforços, a gente pode dizer assim, para a estreia do Brasileirão. Então, são os casos, por exemplo, de Bruno Henrique e Danilo, os dois ainda se recuperando de lesões na coxa direita, devem voltar a treinar nos próximos dias. Tem também o Michael e o Cebolinha, que ficaram à disposição ontem. O Michael até entra no segundo tempo, né? Os dois ainda não tinham condições de ser titulares, então vão aproveitar também esse período, assim como o Juninho, mais um jogador que se recuperou de uma lesão muscular, fez o gol, né? Fez um dos gols no jogo de ida da final contra o Fluminense, também participou do segundo jogo, mas ainda não está 100% fisicamente, então é mais um jogador para quem esse período sem jogos vai ser importante para esse recondicionamento físico. Então a estratégia do Flamengo nesse momento é essa, um pouquinho de descanso, um dia de folga depois dessa conquista, mas já voltar com força máxima para continuar esse trabalho. O Felipe Luiz sempre deixou claro que esse começo de ano ainda seria encarado como uma sequência de pré-temporada, então agora começa para valer com o Campeonato Brasileiro. Ele pode ter aí esses reforços à disposição já para essa estreia diante do Internacional. Rizek. Obrigado, Lívia. Deu muita informação aqui. Muito obrigado. Grande abraço para você, um ótimo trabalho e até a próxima. Antes de mostrar o Felipe Luiz, a gente critica tanto as federações. Pô, Taça Zico foi uma ideia muito boa, né, cara? Muito boa. Você não gostou? Gostei. Muito boa, cara. Acho que ano passado foi Roberto Dinamite já também, não foi? Não lembro. Ou retrasado, mas já teve. Já teve a Taça Roberto Dinamite também. Acho muito boa, porque assim, ela é boa em qualquer aspecto. Se o Fluminense ganha a taça, imagina que legal o Fluminense ter na sua sala de troféus a Taça Zico conquistada em cima do Flamengo. Você não gostou da ideia? Não, gostei. Aqui eu queria acrescentar. Acho que teve uma homenagem ao José Carlos Araújo. Também. Ele estava no palco distribuindo as medalhas. Teve. Eu acho legal. Você tem que homenagear pessoas de preferência em vida, né, cara? Sim, não, e assim, é isso, porque ela funciona sob qualquer ângulo. Se ganhar o Flamengo, por razões óbvias. Se ganhar o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, por razões óbvias também. Eles têm lá a Taça Zico. É uma ideia muito boa. E você homenageia quem fez a história e merece ser homenageado. Não, só para falar do troféu Roberto Dinamite, a CBF criou ano passado. Artilheiro do campeonato. Exatamente. Mas aqui no Rio a gente já teve alguma homenagem ao Roberto também. Eu não estou lembrado, mas eu acho que... Bom, se teve, pode fazer mais muitas outras, inclusive. Vamos ouvir o Felipe Luiz, agora campeão estadual como treinador. Estou muito feliz, extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas que tivemos, e o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos. Eu estou muito orgulhoso do nosso trabalho, dos meus jogadores, do esforço que eles fizeram em toda a pré-temporada, em toda essa trajetória para conquistar. E eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Eu quero mais. Sabemos, Felipe Luiz. Aqui estão as 3 taças que ele já conquistou. A Copa do Brasil, ele assume o time na semifinal. O jogo da ida contra o Corinthians, dirige a equipe em 4 jogos. O Felipe Melo, nosso comentarista, opina que mesmo se o Tite tivesse continuado, o Flamengo teria sido campeão. Tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o Felipe mexeu tanto no Flamengo, melhorou tanto o Flamengo em tão pouco tempo, que eu tenho minhas dúvidas. Mas fato é que ele conquista já com a assinatura dele em 4 jogos de Copa do Brasil. Né? Ele toma decisões cruciais para a sequência da competição. A Supercopa, que é um jogo só, contra um Botafogo ainda desmembrado, e o estadual, que ele dirige o time de cabo a rabo. A Copa do Brasil, sem dúvida, eu acho que ela tem um peso, embora só com 4 jogos, muito grande, porque a transformação de um time em pouquíssimo tempo, assim, logo na estreia, você já vê ideias diferentes em relação às que estavam colocadas em prática. É um começo fulminante de carreira do Felipe Luiz. Eu tô assim... Fulminante. Eu tô... A palavra seria empolgado, né? Eu sou um cara que defendo os novos técnicos, né? Eu acho que tem que ter oportunidade desde que essa pessoa esteja preparada para isso. O Felipe se prepara há anos para ser hoje o que ele é. É o início de uma carreira muito promissora. Você que fala que acha que ele vai ser o técnico da seleção, não é isso? Cara, eu tinha essa impressão, só que falta combinar com ele, né? Ele diz que
o principal objetivo de carreira dele, assim, o próximo objetivo, é trabalhar na Europa, não é nem a seleção. Ele gosta do dia a dia, ele gosta de clube. Ser daqui a pouco. A não ser que haja um dia um chamado para ele, irrecusável, mas assim, o horizonte dele é trabalhar, não agora, claro, o horizonte dele é trabalhar na Europa, mais do que a seleção. Assim, e principalmente as ideias, como ele comunica o futebol pra gente, pra torcida. Eu acho que o técnico hoje ele é muito, muito além da sua tática no campo. Claro que aquilo vai interferir muito na aceitação dele para a opinião pública. Mas ele comunica muito bem, ele fala muito bem com a imprensa, ele fala muito bem com os jogadores. Ele é um técnico, para mim, em informação, mas informação já quase completa, né? Por tudo que ele fez. E as tomadas de decisões dele, você tá falando, tô vendo aí a taça da Copa do Brasil, o jogo depois da expulsão do Bruno Henrique contra o Corinthians, né? Da expulsão do Mateuzinho, a atitude que ele tem de colocar um zagueiro da bola pro Corinthians e falar assim, não, eu vou jogar me defendendo. Meu time sabe fazer isso. Para mim, aquela atitude ali que ele fez, para mim, foi uma coisa incrível. Pouquíssimos fariam isso. E ele é um obcecado, cara. Então, assim, ele se sentiu muito superado pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aliás, é a derrota que ele tem aqui, né? Ele tem 27 jogos, 3 taças e 1 derrota. Mais taças que derrota. Ele é obcecado, cara. Ele dedicou muito tempo a estudar o Fluminense para aquilo não se repetir. Ele é muito obcecado, assim. Ele vive intensamente, consome muito a vida dele. Onde ele vai chegar, eu não sei. Só sei que o começo dele é fulminante, cara. Fulminante. Fazia tempo que a gente não via um treinador surgir com essa expectativa. Ele teve, assim, uma sorte, entre aspas, muito grande, né? De primeiro entrar assumir um time com tanta oferta de qualidade, com jogadores do nível que o Flamengo tem, numa casa que ele já estava dentro, né? Porque ele estava trabalhando com a base, com jogadores que ele já conhecia. O elenco que ele assumiu, né? Também fez diferença. Com um contexto de parâmetro, né? Ele tinha que mudar o que o Tite estava fazendo de alguma forma, ele tinha que de alguma forma apresentar algo diferente. E é muito fácil para ele olhar para os jogadores e pedir a colaboração desses jogadores. O Danilo ontem, no meio da entrevista dele pós-jogo, ressaltou isso quando ele falou sobre o Felipe Luiz, que é um treinador que ouve muito a gente, com quem a gente consegue conversar bastante, com quem a gente tem muito relacionamento e diálogo. Então, era um contexto que, por mais que fosse e foi desafiador, porque, poxa, o Flamengo troca de treinador e precisa de alguém para resolver algum problema. Algo não estava funcionando. Ele chega e ganha a Copa do Brasil. E, a partir daí, tudo se transforma. Ele tem todos os méritos do mundo. Mas ele também, entre aspas, tem a sorte de um contexto que o favorecia muito, né? Ele vai ser desafiado ainda na carreira por ambientes que talvez não sejam tão bons, por clubes que não tenham talvez as ofertas que o Flamengo tem à disposição, a não ser que ele já tenha partido de uma plataforma muito alta, que dali ele vá para grandes clubes europeus e seja desafiado no outro nível, porque ele tem muita capacidade. Acho que, finalmente, a gente achou um treinador que a gente pode colar nele o símbolo de uma nova geração. Tem algo novo acontecendo no futebol brasileiro e o Felipe Luiz indica isso. Você assina embaixo disso? Estou vendo que você está olhando a gente meio assim. Não, é assim, eu acho que tudo que ele apresentou agora é muito empolgante, só que o futebol brasileiro, ele massacra as pessoas muito rapidamente. O Flamengo toma 3 porradas no Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz, não é isso tudo, tá começando, tem que baixar a bolinha dele, tá achando que é isso, tá achando que é aquilo. Então, assim, e ele sabe disso, Você vê que ele é muito ponderado nas entrevistas. Agora, de fato, a forma com a qual o Flamengo tem jogado sob o comando dele é muito empolgante mesmo, assim. A saída de bola do Flamengo é um negócio, assim, que você vê que é trabalho, que é treinado, que os jogadores sabem exatamente o que precisa ser feito. A pressão no adversário no campo de ataque também é treinada, é preparada. Foi elogiado, inclusive, ontem pelo Thiago Silva e pelo Mano Menezes nas entrevistas, essa forma com a qual o Flamengo se comporta na hora de marcar o adversário. Isso tudo é trabalho, é estudo e é trabalho em campo. É os jogadores comprarem a ideia do treinador. Eu só ficaria, assim, com um pouquinho de calma, porque o futebol brasileiro é uma máquina de moer gente. Então, para a gente não ali na frente não olhar para trás e falar, caramba, olha só, o Felipe está sendo agora super elogiado e não é isso tudo, ou não é isso tudo, ou precisa ter um pouco mais de calma, ou a carreira dele ainda está em construção. Eu só mantenho meio pé, eu não boto um pé todo atrás não, meio pé atrás. E vai ser o primeiro campeonato brasileiro que ele dirige o Flamengo desde o começo, com uma expectativa muito grande que o próprio trabalho dele gerou.
E eu acho que, como eu considero o estadual um campeonato de pré-temporada, para você se ajustar mesmo para o que realmente importa, para o que realmente é relevante, eu acho que o estadual apontou algumas coisas para o Flamengo. Primeiro, que a gente já sabia, o setor defensivo do Flamengo hoje sobra aqui no Brasil, em termos de entendimento de jogo, de peças que ele tem. Acho que não tem ninguém hoje no setor defensivo no Brasil pare para o Flamengo. Para mim, o estadual comprovou aquilo que a gente já vê desde o ano passado, que o Nico de la Cruz é muito bom jogador, mas o ritmo de jogo aqui no Brasil, a quantidade de jogos é um problema. Ontem ele estava jogando super bem, mas vi ele no fim do jogo abrir o bico. Eu acho que é um ponto de atenção, assim como o estado físico do Arrascaeta. Eu acho que o estadual mostrou, na minha opinião, que embora o Flamengo não tenha visto pressa para isso, eu acho que falta um reserva para o Pedro, centroavante mesmo, camisa 9 mesmo, coisa que o Juninho e o Bruno Henrique, por mais que sejam bons jogadores, não são dessa característica. Eu acho que faz falta para uma temporada como a que a gente tem aqui, um reserva. E aquilo que o próprio Felipe e o Boto também já detectaram, que o Flamengo tem uma abundância de jogadores de lado muito bons, de velocidade. Michael, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. Falta um jogador de características um pouco diferentes para o ataque rubro-negro. E eu estou falando, claro, de quem pode investir, de quem tem um elenco farto e pode investir ainda mais. Eu acho que faz mais falta um reserva para o Arrascaeta do que para o Pedro. Também. Pro estilo de jogo do Flamengo hoje, eu também. Estilo de jogo. Eu acho que, assim, claro, você encontrar um cara com as características do Pedro é muito difícil. Então, você tem no Juninho essa possibilidade, você tem no Bruno Henrique, que vinha se adaptando super bem. Na minha opinião, é o melhor ano do Bruno Henrique, desde que ele sofreu aquela lesão seríssima em 22. Em 22. Acho que esse ano ele começou super bem, entendendo mais a posição, jogando de costas muitas vezes, que ele sempre teve essa dificuldade, ele sempre foi um jogador de arranque, né, de espaço. Você vê o Flamengo trabalhando o Bruno Henrique para ser essa opção ao Pedro? Eu acho que ele pode ser essa opção. Acho que ele tem grande chance de ser essa opção junto com o Juninho. E acho que essa questão do armador, exemplo do Fluminense, acho que faz falta ao Flamengo também. Não ter um cara para entrar no lugar do Arrascaeta, até para descansar o Arrascaeta. Como você falou, por que o De La Cruz melhorou? Porque a minutagem dele foi baixa nesse início de temporada.